Deu certo. Pronto? Ok, então repetindo aqui, ó, você tem o cisalhamento do plano XY. Quando eu digo a direção X, que é a direção do cisalhamento, eu vou imaginar um conjunto de planos se deslocando na direção X. Então é como se fosse um empilhamento de folhas de papel aqui nesse plano XY e elas vão se deslocar na direção X. Ok? Então eu defini nesse ângulo aqui do esbarro do cisalhamento como ângulo gama. E aí o que eu faço? Né? Da mesma forma, na mesma maneira de derivar ou de deduzir as expressões matriciais, nós vamos começar fazendo uma expressão analítica das componentes do que acontece com o ponto que está aqui em uma dessas pilhas de papel. Por exemplo, esse aqui é o ponto P. Está aqui numa dessas folhas de papel. E ele tem coordenadas x, y, z, obviamente. Quando eu tiver esse cisalhamento na direção x do plano x, y, nada vai acontecer com a coordenada z dele, ok? Concorda? Ele só vai se deslocar na direção x. Nem a coordenada y vai acontecer nada, porque ele está só deslizando. Como ele desliza na direção x, a coordenada x dele desloca. Ok? Então, originalmente ele está nessa posição azul. Depois que houver esse esbarro, essa folha onde ele estava, o que aconteceu com ela? Essa folha deslocou dessa quantidade aqui, não foi? Não foi? Então todos os pontos da folha vão deslocar essa quantidade. Esse ponto é o que mesmo? Hein? Esse ponto é o que? É um ponto qualquer que está numa dessas folhas de papel aqui nesse bloco azul. Aleatório. No bloco azul, peguei um ponto genérico, Então o que acontece depois do cisalhamento? A folha onde ele está se deslocou dessa quantidade aqui. E ele, obviamente, se deslocou dessa quantidade. Então, se eu pegar essa quantidade aqui e jogar para cá, essa vai ser a posição do ponto P'. Ok? Então, eu tenho que saber quem é esse delta, que é o deslocamento que toda aquela folha se deslocou, tá certo? Sabendo o ângulo gama, quem pode me dizer o que é o delta? Seno. Hein? É seno desse fraquinho? É o quê? Seno desse ângulo aí que tu escreveu? O gama? É. Seno? É, para o tamanho. Mas se você for usar o seno, você tem que usar a hipotenusa. Você sabe essa hipotenusa? Não. Mais complicado. O que você sabe dali? Se você sabe o ponto P, o que você tem do ponto P? Você tem o X, o Y e o Z do ponto P. Qual é essa altura dessa posição dessa folha de papel? É o Y do ponto P. É isso? Então esse delta vai acontecer simplesmente o Y, que é o cateto de A7, multiplicado por Y vezes tangente do ângulo gama. É esse o deslocamento? Pronto, então eu já posso escrever uma expressão que vai dizer o seguinte: qual é a posição x' do ponto P depois de deslocado, ou seja, a posição P'. É o x original mais o delta. Ou seja, é o x original mais o y do ponto P vezes a tangente do ângulo de cisalhamento aí, que é o tangente. Qual é a coordenada y' desse ponto P? Ou seja, essa posição do ponto P e do P'. É a mesma? É a mesma. Então o y' igual a y. E qual é a coordenada do z'? Também é Z. Também não tem nada a ver com esse cisalhamento. Ok? Então, essas expressões vão tentar lutar na forma matricial. A matriz de cisalhamento que produziria esse efeito que a gente está vendo aqui visualmente. Aqui. Então, essa matriz, eu vou chamar ela de cisalhamento. E eu vou botar uma convenção aqui. E essa convenção é minha, não sei se
não me lembro mais se essa conversão é a que os livros usam. Mas eu vou botar assim, ó. XY é o plano de cisalhamento. Ok? É o plano onde está acontecendo esse cisalhamento. A direção eu vou botar bem aqui, ó. A direção do cisalhamento é para onde as folhas se deslizam. Estão deslizando na direção X, ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai simplesmente dizer o seguinte, ok? Então, essa é a matriz que nós queremos escrever. Então, vamos colocar aquelas expressões, x', y', z' e 1. Colocar a matriz de cisalhamento que a gente vai querer escrever aí, que é essa. E vamos colocar os componentes originais do ponto genérico. X, Y, Z e 1. Então olha para essa primeira expressão. Está dizendo aqui que eu vou pegar a componente original. Então ela está multiplicada por 1. Então eu tenho que botar um bem aqui. 1x. Não aparece y. Aparece. Tá. Então o coeficiente que tem que entrar na segunda coluna da primeira linha é tangente de gama. Tangente de gama. Aparece algum z aqui? Não. Zero. Então 0 e 0. A segunda linha, obviamente, da terceira linha é como se fosse a matriz de identidade. Então 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0. Parece simples. Oi? Parece bem simples. Parece bem simples. Não, ela é bem simples. Bem simples. Só isso. Você saber qual é o ângulo de cisalhamento que você quer, calcula a tangente dele, ela vai entrar na posição adequada da linha que está acontecendo o cisalhamento. Perfeito? Então vamos agora, vou fazer aqui nesse mesmo, para ficar organizado, vamos botar, seguir até 4.1.2. Ainda o cisalhamento no plano XY, só que agora na direção Y. Ok? Esquema. Esquema, é isso aí. Agora, como o cisalhamento vai acontecer na direção Y, o que é que eu faço? Eu boto folha de papel deitado ou boto livro em pé? Hã? Não, agora ela tá em pé, né? Agora está em pé, porque vai deslocar, eles vão deslocar na direção Y. Então pense em uma folha de papel ou um livro deslocando na direção Y. Ok? Então vou fazer o meu esquema assim, ó. Ok? E agora? A linha vermelha. Não. Ok? Ah, Esse ângulo aqui é o gama. O que aconteceu com esse ponto genérico aqui? Ponto P. Subiu. Subiu de quanto? Deu o mesmo tanto que a folha dele subiu. Então esse é o delta. Quanto é o valor do delta? não é? Cateto adjacente. Foi a informação do cateto adjacente aqui nesse caso. Tamanho de X. A coordenada x do ponto P. Então vai ser coordenada x do ponto P multiplicado pela tangente do ângulo gama. É isso?
Então agora eu vou poder escrever as expressões. Qual é a coordenada final do ponto P? A coordenada final do ponto P. Mudou? Não, ele deslocou só na direção Y, deslizando na direção Y. Não mexeu na coordenada X, então X. Qual é a coordenada Y do ponto P? Y mais delta. Então Y mais delta, que eu vou botar aqui explícito, que é igual a Y mais X tangente de gama. Qual é a coordenada Z do ponto P? Zero não. É a mesma que ele tinha. Ok? Porque ele pode estar deslocado em relação ao plano. Esse cisalhamento pode ser um conjunto de livros. Quando o livro desloca um ponto que está no livro, quando ele não está no plano XY, certo? O livro se desloca e a coordenada Z se mantém. E esse gama a gente sabe como parâmetro, né? Não. Esse gama é sua definição do usuário. Dizer quanto é o gama que ele quer fazer para o cisalhamento. Ok? Então, matriz de cisalhamento nesse caso seria o quê? Vou botar ela aqui pequenininha. Eu vou botar direto. Não, vou escrever como a gente está fazendo. Ok. X', Y', Z' e 1. Matriz de cisalhamento. Coordenadas originais do ponto genérico X do ponto genérico P. Então, olhando na primeira linha, o que acontece? Igual a matriz de identidade. 1, 0, 0 e 0. Na linha 2, que é do Y'. Tem algum X multiplicando aqui? Tem. Então, nessa primeira posição, está o tangente de gama. Na segunda posição, tem um Y aqui. Então, vamos botar um Y. 0, 0. E no Z, 0, 0. 1, 0. E aqui na última, 0, 0, 0. Pronto. Essa matriz aqui, que a gente vai ver, é a matriz C do plano XY na direção Y. Cisalhamento, plano XY, direção Y. Ok? Vamos tentar fazer a próxima sem nenhum esquema, só para ver se vocês já visualizaram ou já pegaram o mecanismo de fazer o desenvolvimento da equação. Só... Ok? Vamos tentar aqui. Então vamos fazer o 4.2.1. Tá certo? 4.2 primeiro. 4.2 seria o cisalhamento no plano XZ. Ok. Então, plano XZ. E aí eu vou fazer 4.2.1, ok? Na direção X. Vamos tentar colocar a matriz direta aqui. Pela convenção, como é que a gente escreve? Plano XZ. Direção X. Ok? XZ é o plano, direção do cisalhamento X. Matriz 4x4. Inicializa com a matriz de identidade. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Agora, como ela vai sofrer deslocamento na direção X, ok? A única linha que vai mexer é a do X. Certo? As outras vão ficar como está agora, na matriz de identidade. Agora, como ele está no plano XZ, tá certo? Ele vai deslocar na direção X. O cateto adjacente vai ser o quê? A coordenada Z.
Então eu vou chegar aqui nessa posição que corresponde ao Z e vou botar o tangente de gama aqui. Certo? Até a direção, você definiu o plano, definiu que a direção que vai acontecer o cisalhamento é o X, é ali que vai haver o deslocamento na direção X, porque a folha vai deslizar na direção X. Como eu estou no plano XZ, a outra coordenada daquele plano é a que vai servir para a gente como cateto adjacente. Ok? Aí a gente bota na posição dele, que é o Z, a terceira coluna. Bota o tangente XZ. Certo? Então, se você quiser desenhar o esqueminha aqui só para entender, você faça como exercício. Ok? Eu coloquei direto. Vou escrever agora embaixo o cisalhamento no plano XZ na direção Z agora. Inicializo com matriz de identidade. Ok? Agora o deslocamento é na direção Z. Então quem vai mexer? A coordenada Z. E eu vou pegar e dizer o seguinte, ok, então quem é que vai servir de cateto adjacente? A outra variável que está envolvida aqui no plano XZ, a X. Está aqui na posição X da terceira linha. Vou botar o tangente de gama. Ok? Se eu fizer de novo o esqueminha, exercício para cá. Eu faço o esquema do jeito que eu fiz aqui nos dois casos. Outra coisa, tem um material que está lá no Google Classroom, que são as transparências que eu botei lá dos PDF dos slides do curso de computação gráfica, estão todos lá, todas as unidades. Essa aqui em particular é a unidade 4. Se vocês quiserem ver as notas de aula sobre transformações que estão lá na forma de PowerPoint, só que convertida para PDF, é a unidade 4. Então puxem lá, olhem, vocês vão ver todas essas deduções bem bonitinhas desenhadas. Está tudo lá, tá certo? Então quem quiser recapitular isso, além da câmera da Globo, vocês podem ir lá e ver o material. Pronto, então está faltando agora o quê? Lá no YZ. Então vamos trocar aqui os números. Ah não, está faltando a direção Y ali também. Aqui eu vou botar aqui 4.2.2, que é de direção Z. Ok? Só para ficar completo. Então aqui, cisalhamento agora no plano YZ. No plano YZ. Na direção Y. Vou tirar os esquemas. Vamos direto. Essa é a 4.3, né? Ponto 1. Então a matriz de cisalhamento que nós vamos escrever é cisalhamento no plano YZ na direção Y. Ok? Então ela, matriz 4x4, inicializa com matriz de identidade. Então tem um ali, professor. Oi? Ok, matriz de identidade. Agora a gente olha e diz o seguinte: onde vai acontecer a mudança de variável? Na direção Y. Certo? Então significa linha 2. Quem é que vai fazer o papel do cateto adjacente? O Z. Então vem aqui nessa posição da linha 2, a coluna Z, tangente de gama.
4.3.2, direção Z. Cisalhamento do plano YZ na direção Z, igual matriz de identidade. Onde é que vai haver a mudança de coordenada? O eixo Z, direção Z, é a terceira linha que corresponde à linha do Z', né? Z'. Aí a coordenada que está envolvida, além do Z, a Y. Então eu estou aqui na linha Z do Y, eu vou trocar por tangente de gama. Ok? Agora um exemplo igualzinho àquele que a gente fez, que eu fiz assim, sem nenhum compromisso, naquele do telhado, né? No caso do telhado. Então eu vou pegar aqui, vou apagar essa matriz, vou fazer um desenho. Vamos fazer no plano XY mesmo, então vou fazer assim. Aqui é o eixo X, eixo Y, o eixo Z está saindo do quadro, ok? Eu vou colocar agora um cubo unitário aqui nessa posição, um cubo unitário, ok? Eu quero que vocês agora façam o seguinte, faça com que esse cubo unitário, tá certo? Se transforme na seguinte coisa. Vou pegar um ponto aqui genético, deixa eu pensar aqui em termos de unidade. 1, 2, 3, mais ou menos aqui, 3. 1, 2, 3, 4. Vamos pensar que nesse ponto aqui é o ponto 3, 4. 3, 4. Eu quero que aqui você tenha essa dimensão aqui. Aqui está fora de escala, tá? Vamos pensar aqui como se isso aqui fosse... Não, tudo bem, vou colocar assim. 12 centímetros. 12 centímetros. Vou colocar aqui esse ponto aqui vai ficar na posição 23. 16, 23, 16, e eu quero que vocês transformem esse cubo para ele se transformar naquilo ali, aplicando todas as transformações que vocês já viram até o momento. Primeiro tu faz a escala dele? Oi? Primeiro tu faz a escala? Ok, vocês podem planejar. Então, a primeira sugestão aqui é transformação 1, escala. Ele já está no 0,0, fica mais fácil. Escala, ok. Depois. Rotaciona. Não. Cisalha. Cisalha. Pode ser, ok. Cisalhamento. Rotaciona um pouquinho. Não precisa não? Depois. Translado. Translado. Ah, está acelerando pra cima. Aqui na minha cabeça não tinha voltado. Ok? Todo mundo concorda que é uma boa estratégia? Ok, então vamos dizer
cada uma das matrizes, nesse caso aqui. Então eu vou apagar aqui, colocar aqui as matrizes envolvidas e depois a gente diz qual vai ser a matriz final, mas isso aí é irrelevante porque é só fazer o produto das 3 matrizes, né? Se isso aqui funcionar, é só fazer o produto das 3 matrizes e aplicar nos 4 pontos desse cubo, desse quadrado. Ok? Então, a escala, matriz de escala. Quem pode me dizer como é a matriz de escala? É uma matriz diagonal, onde os coeficientes de escala vão estar nas 3 primeiras posições dessa diagonal, tá certo? A última é a placebo lá. Então essa aqui a gente já sabe que é 0, 0, 0, 1, aqui 0, 0, 0, 1. Aí eu vou ter uma escala na direção x, qual vai ser? Qual vai ser o fator de escala na direção x? 20. 20. Vai se estender. Hã? 20 multiplica por 20. Quem falou 20 na direção x? Como é que você calculou isso? 23 menos 3. Você pegou essa direção 23, que é essa linha reta, e essa linha reta aqui está na posição 3. Então a direção horizontal dela ficou 20. Certo? Aí 20 sobre 1. Então aqui 20. Aqui 12. é diagonal 0, 0. Então, completando aqui que ela é praticamente uma matriz diagonal. Praticamente não, ela é uma matriz diagonal. Então, já vou botando aqui. Essa aqui não tem nada na Z, né? Que é só o 2D aqui nesse caso. Então, essa linha aqui está completa. Falta agora o fator de escala na direção Y. Qual vai ser? 12. 12. Agora, se eu chegasse aqui, vou só fazer uma provocação. Suponha que eu chegasse aqui e dissesse assim, ó, isso aqui é um croquis de engenharia, tá certo? E o cara pode ter chegado aqui e dizer assim, explicitamente ele botou aqui 12 centímetros e ele botou que essa distância entre esse negócio aqui e esse é igual a 20 metros. Eu estou aqui questionando se isso é uma estrutura que vai desabar porque está muito desproporcional, tá certo? Mas 20 metros. Qual seria a mudança que eu deveria fazer nessa matriz de escala? 12 para metros. Uma opção é você pensar. É aí que entra as coisas de unidade de computação gráfica. Computação gráfica você pode dizer assim, que unidade eu devo usar? O que você quiser, mas tem que ser compatível. Então, se a informação aqui você tem 20 metros e aqui 12 centímetros, você tem que se decidir. Quero tratar as coisas em centímetros ou quero tratar as coisas em metros? Então, você converte essas informações para a unidade coerente, para não ficar a unidade misturada, senão isso é uma bagunça. Tá certo? Então, se você escolher que vai ser centímetro, você tem que converter 20 metros para centímetros. Então, isso aqui ficaria o quê? Mais 2 zeros, né? Tá certo? Mais 2 zeros, 2.000 centímetros. Ok? Então esse fator de escala aqui seria 2.000 se fosse eu pensar em centímetros. Se eu fosse pensar em metros, eu deixaria esse coeficiente como 20 e esse aqui passaria a ser 0,12. Ok? Oi? Eu vou ter um ponto aqui. Não, é 12 centímetros. 12 centímetros, é 0,12 metros. 2 casas vai ser, entendeu? 0,12. 0,12. Ok? Então isso é uma observação importante. E quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês escolherem no mundo real objetos do mundo real, vocês pegam as dimensões dele e decidem, vou estar tudo aqui em centímetro, tudo em metros, ou tudo em milímetros, depende da aplicação. Ok? Ou tudo em nanômetros, se você estiver fazendo uma aplicação lá no nível, sei lá, microscópico lá. Ok?
uma aplicação de realidade virtual. Você bota um bonequinho dentro de uma célula. Ele tem que ficar com a dimensão não de um cara real, mas de uma direção compatível com o tamanho da célula. Certo? Ok, então essa é a matriz de escala e a nossa decisão foi tratar tudo em metros, né? Então como se isso aqui fosse igual a 0,12 metros, eu adotei tudo em metros nesse caso. Ok, cisalhamento. Como seria o cisalhamento? Primeiro eu preciso do ângulo gama. Quem seria o ângulo gama nesse caso? Como seria o meu esquema? Meu esquema seria assim, ó. Eu pegaria essa coisa que vocês fizeram a escala. Quando vocês fizeram a escala, só fizeram ele ficar horizontal no comprimento de 20 com a dimensão de 12. E aí nessa posição que vai acontecer quando eu fizer a translação, tá certo? Então isso aqui é como se estivesse na origem, mas eu sei que o deslocamento dele, ele vai sair dessa posição 4 e vai passar para a posição 16. Então quanto foi essa distância desse ponto para esse? Aqui 12 metros, ok? Qual é essa dimensão que a gente botou? 20 metros. Eu não preciso do ângulo gama, eu preciso do tangente do ângulo gama. Qual é a tangente do ângulo gama? 12 sobre 20, tá certo? Então, tangente de gama, vou botar ele aqui. Professor, Diga. por que? Fala. Por que 12 metros? Bom, me disseram. 12 centímetros. Aqui era o quê? 12 centímetros. A posição 16 menos 4. 12. Não, aqui a gente está falando de centímetro, não. Isso aqui tudo está em metro. É 12 metros mesmo. 12 metros. Ok? Estou usando tudo em metro. Ok, então a gente digamos vai ficar 12 sobre 20. Tá? 6 sobre 10. 3 sobre 5. Ok? 3 quintos, né? Então esse é o coeficiente que eu vou usar na minha matriz de cisalhamento. Então qual vai ser a matriz de cisalhamento? Vou botar ela aqui. Aqui, cisalhamento. Aí esse plano aqui é o plano XY. O cisalhamento está acontecendo na direção Y. Então eu vou escrever aqui matriz de identidade. Ok? Qual é a coordenada que vai mudar? A Y. A Y. Então essa linha aqui é que eu vou mexer. E qual vai ser o cateto adjacente? X, primeiro. Coordenada é X. Então aqui que eu vou botar o 3 quintos. Tranquilo? Todo mundo? Entendido? 3 quintos é a tangente do ângulo gama. E a translação, qual vai ser a matriz de translação? Também, de novo, inicializo com a matriz de identidade 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Aí nessa posição aqui, eu vou botar os componentes do meu vetor de translação. Qual vai ser o vetor de translação? Ele vai sair daqui, da origem, e vai vir para 3, 4. Então 3 na direção X, 4 na direção Y. 3, 4. Deixa eu. E 0 aqui. Faltou um 0 aqui. Pronto. Então a ordem que vocês decidiram
para aplicar essa translação foi que qualquer ponto daquele quadrado, P', vai ser pegar a coordenada dele, do ponto que você escolher, da estrutura de dados do cubo, nesse caso aqui, ou do quadrado do seu objeto, de modo geral, nesse caso aqui. A primeira que vocês decidiram aplicar foi a escala, então vou botar a matriz E aqui. Porque o vetor eu estou considerando um vetor coluna. Então, a esquerda, um vetor coluna vezes um vetor, a matriz vezes um vetor coluna, produz um vetor coluna. Modificado, né? Aí você vai à próxima operação para aplicar em cima desse vetor modificado, que estaria aqui, ó. O vetor modificado estaria aqui da primeira operação. É como se fosse escalonado aqui na origem. Segunda operação, a gente resolveu fazer logo o cisalhamento. Então, beleza. Então, vai botar a matriz de cisalhamento x, y aqui na direção y. É a próxima matriz. Aí, essa aplicação dessa matriz em cima dessa seria a próxima aplicação. E a última foi a matriz de translação. Botaria a matriz de translação aqui. Só que com esse produto de matrizes e vetor no final, a associatividade eu faço do jeito que eu quiser aqui, eu não posso mudar mais as posições. Mas eu posso chegar aqui e dizer assim, não. Primeiro você faz o produto das três matrizes. Chama esse produto nessa ordem de matriz M e aplica em cima dos pontos P do seu objeto. E funciona? Pronto, está resolvido, ok? Hã? Se funciona normal, assim, essa ordem. Essa ordem funciona, sim. Porque o que nós fizemos foi isso aqui, ó. Eu vou fazer esse aqui. Cadê o nosso? Vou fazer aqui o desenho aqui do lado. Ei, professor. Você pode depois só explicar de novo a matriz da translação? A matriz da translação? Vamos fazer aqui, vou fazer o exemplo agora. Vou reproduzir aqui o esquema. Você tem aqui o eixo X e o eixo Y, ok? O eixo Z está saindo do quadro. Tranquilo? Aí a nossa decisão foi pensar que tudo é metros, né? Tudo é metro. Então eu tinha um cubo aqui de 1 metro por 1 metro. A primeira operação que nós fizemos em cima dele foi a de escala. O que a gente fez com essa operação de escala? Vou colocar ele em preto aqui. Ele reduziu a 1/10 dessa dimensão, né, mais ou menos, 0,12, tá certo? Da dimensão. Então vai ficar alguma coisa desse jeito aqui, ó. Vai estar ali, ver o preto. Tudo é azul. Então, quando eu apliquei a matriz de escala, ela ficou assim, ó. Essa dimensão aqui deu o quê? 20 metros, né? Então, isso aqui é 1 metro, é 20 vezes esse negócio. Vamos exagerar aqui, mas ficaria assim. Depois da matriz de escala. Faz de conta que isso aqui é 20 metros. O efeito da matriz de escala. Depois nós aplicamos o quê? O cisalhamento. Aí esse ponto aqui se deslocou 12 unidades para cima. Tá certo? Então vamos pensar que 12 unidades para cima, ele viria para cá, por exemplo. Então a gente ligou aqui a base, esse ponto aqui original, lá para aquele negócio. Pegou esse outro ponto e ligou para lá para aquele negócio. Tá aí, segunda operação seria essa. Ainda está tudo na orelha, não apliquei translação nenhuma, tá certo? Aí eu olho para esse ponto aqui, esse ponto está na posição 0, 0. Ok? E eu sei a posição final dele, 3, 4, 0. Sei lá, onde quer que seja. 3, 1, 2, 3, mais ou menos aqui. 3, 4. Está tudo de fora de escala aqui, tudo bem. Faz de conta que ele veio para cá. Iria embora desse jeito. Então o vetor de translação é esse
vetor que liga esses dois pontos. Como esse ponto aqui tem coordenadas 3, 4, 0, o vetor de translação que a gente vai usar naquela matriz vai ser 3, 4, 0, menos 0, Não tem um no final, não? 0, ou seja, 3, 4, 0. Porque é coordenada, né? Não tem que ter um. Foi isso que eu botei aqui, ó. 3, 4, 0. Não tem umzinho que fica no final. Hã? Um que fica no final. Não, aqui nós estamos vendo o vetor de translação no R3 mesmo. Tá. A matriz eu estou construindo no R4, mas esse vetor de translação que a gente vai usar é só para botar ali as componentes dele nesses lotes aqui. Tá bom. A matriz 4. Calma, a ordem de multiplicação da matriz faz diferença nesse caso aí. Nesse caso aqui, a pergunta que está sendo feita é a seguinte: a ordem dessas matrizes faz diferença se eu trocar a ordem? Faz. Faz. Qual delas faria diferença? Tem uma que não faz, tem uma que não faz. Se fosse Aliás, faz, todas fazem. Porque se você, por exemplo, invertesse, a gente já viu que se a gente fizer, por exemplo, essas outras, principalmente a translação, tirou ele da origem, na hora que você aplicou a escala, ele sai da posição. Ok? Tá certo? Então eu não quero, certo? Que isso aconteça. Por isso que eu apliquei a translação por último. Tá? Então se eu aplicar translação antes do cisalhamento, também ele vai deslocar, porque agora ele está lá na outra posição, quando desloca todo mundo. Tá certo? Essa é a melhor ordem que tem. Qualquer outra você teria que aplicar correção para poder voltar ele para a posição que você queria. Ok? Então esse é o número de transformações mínimas que você faria. Se você embaralhasse qualquer coisa aqui, você ia ter que corrigir para poder botar ele na posição correta. Através de provavelmente uma translação. Ok? E isso automaticamente não é uma coisa boa você fazer. É bom você já faça o planejamento para deixar tudo como você quer. Senão você fica vendo, isso, qual foi o efeito que aconteceu quando eu botei essa translação? Ah, o bicho está bem pulado, agora como eu vou corrigir? Eu vou trazer ele, arrastar ele de volta para a posição que eu queria, né? Então se eu já sei as transformações na ordem correta, nada disso vai acontecer. Já vai de uma vez só para a posição final. Beleza? Pronto, então a parte de cisalhamento está acabada, Diego. Se já começasse no 3, 4, 0 ali, no vetor ali, no ponto, ele teria que... Você teria que ver na informação, dependendo do problema, se isso foi especificado em centímetro ou em metro, para você poder fazer a transformação na escala correta, certo? Mas se já começasse lá em cima, aí eu teria que botar incluir isso. Não, se ele começasse lá em cima, se você botasse um cubo em vez de ser na origem, em outra posição, aí você traria para a origem, faria essa translação e devolveria ele para lá. Ou devolveria ele para a posição que você quiser no final. Tá certo? Onde quer que ele esteja, se traz para a origem, aplica essas transformações e leva para onde você quiser botar ele. E aí ele quer conjunto. Se você tivesse uma situação, posso apagar aqui, né? Cisalhamento acabou, mas vamos agora só discutir um pouquinho essas coisas de modelo, né? Você pode ter uma situação que é assim, eu vou fazer só um croquisinho aqui sem dimensão, mas vocês imaginem o seguinte: você tem aqui uma coluna, você tem aqui outra coluna, imagine aqui uma obra de engenharia civil. Aqui é o plano do chão, ó. Ok? Todo mundo está vendo? Plano do chão, tem essa coluna. Aí aqui, eu vou botar no meio, bem no meio aqui desse negócio, eu vou botar um pedacinho se for de madeira, se a estrutura for de madeira, isso seria de madeira. Se for metálico, isso seria um pedaço lá de metal, um perfil metálico, aí eu faço essa situação aqui, certo? Por exemplo, a gente já viu que essa aplicação do cisalhamento seria para essa peça aqui, né? Para ela fazer assim, né? Para ficar
clicar na posição, que a gente já tinha desenhado isso aqui, não. Então, isso aqui normalmente, tá? E com essa tesoura aqui, digamos que chamar isso de tesoura, só essa parte de cima aqui chama de tesoura, do telhado. Mas meu galpão é assim, ó. Vocês estão vendo, né? Então essa estrutura aqui que eu desenhei aqui, esse objeto, ele foi replicado para cá, ó. Estão vendo que ele está replicado? Tem a perninha dele aqui lá atrás, ele está replicado. E se isso aqui for muito grande, eu posso ter, sei lá, dois bichos desses, um galpão de uma indústria. Isso pode ter essa estrutura aqui. Pode estar replicada de 3 em 3 metros, de 4 em 4 metros, aparecendo várias vezes, tá certo? Então, se você tivesse construído esse objeto aqui em computação gráfica e colocou ela nessa posição, você pode criar uma outra instância desse negócio, aplicar uma translação, jogar lá para trás, o galpão, e criar outras que você pode botar entre essas duas, num determinado espaçamento. Então, esse é a típica coisa que eu construí usando uma série de operações em cima de, sei lá, aqui um paralelepípedo, que era um cubo, virou uma coluna, esse cubo virou outra coluna, esse outro cubo virou essa peça aqui, esse outro cubo virou essa pecinha aqui, e depois 2 cisalhamentos viraram isso aqui, ou um cisalhamento e um espelhamento virou isso aqui. Aí eu tenho esse objeto, num sistema de coordenada próprio dele, que a gente chama de coordenadas do objeto. E agora eu vou botar no mundo para construir um outro objeto complexo que pode ser parte do meu cenário final. Então eu pego esse objeto que está em coordenadas do objeto e vou fazer transformações para que ele entre as próximas instâncias desse objeto, entrem nessas posições. Entendeu? E componham esse galpão. Certo? Então normalmente o que a gente tem é o seguinte: quando a gente está modelando um objeto que vai ser utilizado dentro do cenário, o cara que modelou aquele objeto, ele usa o sistema de coordenadas que ele achar que é adequado para aquele objeto. Ele poderia botar isso aqui, a origem desse negócio aqui, botar isso aqui como eixo X, esse eixo Y, e fez esse objeto. Aqui, na hora do cara que está montando o cenário, comprou esse objeto aqui e resolveu que vai fazer um galpão. E na montagem do cenário dele, ele pode ter escrito que isso aqui vai ser essa direção longitudinal aqui, lá na ponta, aqui é a origem do sistema de coordenadas dele, esse é o eixo X dele, esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo Z. A frente é aquela ali, lá para trás. A frente não, você vai pegar esse objeto e você vai dar um jeito, porque essa coordenada eu vou botar aqui, XO, YO e ZO. Z do objeto. Isso aqui o cara que modelou, ele escolheu esse sistema de coordenadas. Você que comprou esse objeto, você agora vai usar no seu cenário. E no seu cenário você resolveu que o plano é um plano XZ e a altura é Y. Então o que você teria que fazer com esse objeto para compatibilizar com esse sistema de coordenadas aqui? Tem que fazer uma mudança no sistema de coordenadas, de fazer isso aqui virar coordenadas do mundo. E depois eu aplicar essa instância várias vezes. Ok? Então é aí que entra o papel de transformações de coordenada, que a gente ainda vai ver. Por enquanto eu estou pegando transformações que vão permitir eu localizar, mexer em tamanho de objetos. Né? Quando a gente estava num projeto aqui, há muitos anos atrás, um projeto com alunos, eu tinha um projeto e tinha uma equipe de alunos fazendo a parte de desenvolvimento. E alguns objetos a gente comprou pela internet.
Então comprou um modelo de um bonequinho e a gente tinha que botar o bonequinho sentado numa mesa. Aí na primeira tentativa lá, o aluno veio com uma mesa que parecia uma mesinha de brinquedo e o bicho um gigante, né? Ele comprou pela internet, veio no sistema de coordenadas. Se você não compatibilizar as coordenadas, você pode ter uma mesa gigante e você um anão ou um mosquito, na proporção de uma mesa com um mosquito, tá certo? Você vai sentar um mosquito na cadeira, tá certo? Ou o contrário, a mesa pequena demais para o objeto. Então essas operações de escala são absolutamente necessárias quando você compra diversos objetos na internet. Ok? Quer dizer, sabe quem modelou, qual foi o que ele pensou como unidade para ele? Não sei. Sim, a pessoa tem que botar na documentação do negócio ou... Normalmente, se você está fazendo, sim. Por exemplo, quando é uma coisa séria no tipo, eu vou fazer uma linha de ferragens para pias de cozinha, banheiro, etc. Então eu faço lá, eu sou como é que chama essa profissão? Cara, Modelador? um modelador, mas a gente tem desenho industrial. Ele é um cara formado em design industrial. É como se fosse especializado só nessas coisas de produzir esse tipo de objeto. Certo? A indústria. Ok? Então, obviamente, ele vai pegar, colocar. Normalmente, eles vão colocar essas dimensões em milímetros. Tá certo? Se fosse nos Estados Unidos, ele botar em polegadas. Se você comprar um catálogo de projetos desenvolvidos nos Estados Unidos, não sei se agora o pessoal tem uma preocupação de ser mais internacional e vai tudo converter para a unidade SI, né? Então a unidade vai ser metros, mas convenientemente nessa área, o pessoal joga as coisas em milímetros na indústria de produção desses materiais, tá certo? Então ele fazia um design de toda a cadeia daquele coisa, né? Vocês já viram, né? Nas cozinhas são diferentes, torneiras, chuveiro, fazem parte de uma linha, né? Então se você bota na casa inicialmente um projeto de arquitetura, o cara que vai botar esse negócio especifica uma linha. Aí depois, com o passar dos anos, pifou uma torneira, o cara foi lá, não quis saber, trocou por outra linha, aí começa a ficar uma bagunça, né? Tá certo? Mas se você respeitar, existe uma coerência naquela linha que foi produzida, tá certo? Então aí que tá, dependendo do que o objeto que você compra, pode ter a especificação que aquilo ele está pensando em milímetros. Então você usa aquelas coordenadas e compatibiliza para o seu projeto na unidade que você escolher usar. Ok? Pronto, então, como ainda não falamos de transformação de coordenadas, vamos primeiro agora assumir agora a próxima transformação, que seria a transformação de reflexão ou espelho. Vou chamar aqui de espelho. Então 5 vai ser espelhamento. Ok. E aí, nessa daqui, nós temos as reflexões padrão. Quais são essas? Se eu tenho um objeto no sistema de coordenadas x, y, z, vou fazer reflexões em torno do plano xy, em torno do plano xz, em torno do plano yz. Ok? Então vamos fazer aqui um croquisinho aqui, em 3D. Então se esse é o eixo x, esse é o eixo y e esse é o eixo z, eu vou querer pegar um ponto genérico, vou botar ele aqui, desenhar genericamente aqui um ponto no espaço tridimensional P, esse é o ponto P, que tem coordenadas x, y e z, esse ponto P, e agora eu vou escolher, originalmente, quais são os pontos que vão funcionar, quais são os planos que vão funcionar como um espelho. Um espelho plano, obviamente, nesse caso, certo? Então eu vou fazer, uma das escolhas vai ser
o plano XY, não vou botar com o erro não, parece coordenada, vou botar assim, PL, plano XY, vai funcionar como espelho. Eu posso pegar esse plano aqui, ó, plano YZ, funcionando como espelho. Então esse plano aqui é infinito, obviamente, é o plano XY. E esse aqui do chão, funcionando como espelho, vou botar ele aqui, plano XZ. Certo? Então essas vão ser as reflexões que a gente vai chamar de reflexões canônicas ou reflexões padrão. Tá certo? E vamos escrever as matrizes de transformação para reflexão em todos esses planos. Tá bom? Então são 3 nesse caso aqui. E depois eu vou generalizar para coisas mais arbitrárias, planos mais arbitrários. Essa aqui é tão simples que eu acho que eu vou fazer direto. Então vamos fazer assim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar, o primeiro deles é o plano XY como espelho, né? Espelho. Fazendo de conta que o plano de serviço é o espelho. Plano XY. Então a matriz de reflexão, a matriz de espelhamento, eu já usei escala do TIE, né? Eu deveria ter botado S. Scale, botar o nome em inglês. Ok. Bota M. Hã? M. Mirror. M por quê? Mirror. Mirror. Tá bom, pode ser. Aí bate por de matriz. Lembrem que então o M é de mirror. Ok? Então, XY aqui. É a primeira delas. 4 por 4. Vou inicializar como matriz de identidade. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Temporariamente eu vou imaginar, vou botar aqui as coordenadas de um ponto genérico, x, y, z e 1. Qual é a distância desse ponto genérico para o plano XY? Qual é? Exatamente, essa distância dele, que seria aqui a projeção dele no chão, a distância dele seria essa distância aqui, né? A coordenada Z dele, ó, paralela aqui. Essa é a distância desse ponto, que estaria aqui, esse estaria nessa direção aqui. Aqui teria a interseção dele com o espelho. Onde é que está a imagem desse ponto no espelho? É da física do lado do ensino médio de vocês. Quando você tem uma imagem no espelho plano, a imagem fica o quê? A mesma distância que o objeto real fica do espelho. Quer dizer, se eu estiver olhando para o espelho aqui nessa parede, tá certo? A minha imagem está lá, a mesma distância que eu estou aqui do espelho, ela está do outro lado. Certo? Mas a minha posição aqui, um ponto, o outro, ele vai ter as mesmas componentes o quê? O que não vai acontecer nada? A coordenada x e a y. Só a z vai mudar. Se a z for positivo, vai ficar o quê? E se ela for negativa, vira positivo. Só mexe na coordenada z. Então nós vamos chegar aqui na linha z. E o que é que eu faço com essa linha z? Troco o sinal da coordenada z, não é isso? Bota o menos 1 bem aqui. Correu. Essa aí acabou-se. Vamos agora com a próxima, que seria o plano
YZ. É o nosso novo espelho. Qual é a matriz de espelhamento YZ? Matriz de reflexão nesse espelho aqui. De novo, matriz de identidade. 2, 3, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí eu estou aqui com esse plano aqui, YZ, ó. Qual é a distância desse ponto para o plano YZ? É o X, essa componente aqui, a projeção dele aqui, ele veio aqui, essa distância aqui é a distância do ponto aqui, é a mesma que está aqui, em algum lugar aqui. Certo? Perpendicular aqui em cima. Ok? Então o que vai acontecer com a imagem desse ponto? Vai estar do outro lado desse espelho, ou seja, a coordenada Y e a coordenada Z dele não mudam, só a coordenada X vai mudar e vai ficar, se ela for positiva vira negativo, se for negativo vira positivo. Então chega aqui, bota um menos 1 bem aqui, na coordenada X, que é a que vai mudar. Tranquilo? E a última, que tem que caber aqui embaixo, vamos botar ela menorzinha aqui, plano XZ agora, né? Plano XZ. Então vou colocar aqui a matriz XZ. Inicializo com a matriz de identidade. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Pronto. Aí você olha para esse ponto aqui. E o chão é um espelho agora. O chão é o plano XZ, é um espelho. Onde é que vai estar a imagem? Lá embaixo. Lá embaixo significa o quê? Menos o Y. Menos o Y. Então chega aqui na posição do Y, bota o menos 1 aqui. Essa é trivial. Ok? Agora vamos aqui, antes de eu generalizar, vamos pegar aqui uma aplicação lá que a gente tinha comentado. É como se fosse um escalonamento por menos 1. Exatamente, mesma coisa. Então vamos supor que você está aqui com esse objeto aqui da tesoura. Certo? Eu vou botar. Olha direito, né? Vai ficar pelo menos um pouquinho mais descendo. Vou botar o meu sistema de coordenadas aqui, ó. XY. E o Z saindo do quadro. Então vou pegar aquele objeto. Esse aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto B. Esse aqui é o ponto C. Esse aqui é o ponto D. Ok? Eu resolvi pegar essa parte aqui que está mais grossa e fazer esse objeto aqui, usando as transformações que fossem necessárias. E agora eu quero pegar a segunda parte do objeto, que na verdade só tem o ponto D e as suas ligações, os objetos que ligam o ponto D ao ponto C, o ponto B ao ponto D, e eu quero usar uma transformação de espelho. Vou botar aqui, como ela é simétrica, a gente usa normalmente esse símbolo aqui, uma bandeirinha, vai dizer que isso é simétrico, ó. Bandeirinha de simetria. Esse símbolo aí significa simetria, certo? Duas partes simétricas em relação àquele eixo. Que transformações você usaria para fazer esse espelhamento aí, construir a segunda parte do objeto? Qual seria? Menos BA. Hã?
Ok, então a primeira coisa que eu separei é o seguinte: você pega aí esse objeto que é o que está construído, você quer fazer uma imagem dele, né? Esse é o objeto. Então o objeto tem 3 vértices, esse e esse aqui. E tem os seus valores. Então eu já tenho essa estrutura desse objeto, o ABC, que é um triângulo. Eu quero fazer esse triângulo que é o espelho do ABC. Ok? Pensando só no caso de triângulo. Mas se for uma estrutura complexa, não tem problema. É uma lista de vértices que você vai fazer essa mesma coisa que nós vamos fazer com esse triângulo aqui. Tá, nessa situação, então, o que você faria? Sugeriu o Abner aqui uma translação, mas translação eu preciso especificar qual é o vetor que eu vou transladar. Para onde você transladaria? O AB para BD? O AB para BD. Não, e AB para BD? Eu tenho que pegar um ponto e usar o vetor de translação desse ponto para algum lugar. Você quer transladar como? Fazer o quê? Arrastar quem para onde? Pega o O A A pra para B. 0, 0, 0. O A? Para B. O A para B? Vai fazer o que com esse A lá no B? Se você botar o A para B, você vai fazer isso aqui, ó. Aí a gente teria que fazer uma rotação também, né? Rotação? Não, só espelhar. Só Para que vocês querem complicar uma coisa tão simples? porque a gente vai fazer uma translação Então se espelhar mesmo. Não, Tá espelhando. O que esses espelhamentos fazem? Eles só fazem que você escolhe qual é o plano de espelho e ele bota a imagem. Só botar uma negativa. Como eu já botei esse negócio aqui que é o plano de simetria, é como se tivesse um espelho aqui. Sim. Esse espelho é um dos canônicos? Sim, é o Y. Não é. Tipo assim. Ele está paralelo ao plano YZ. Mas não é o eixo YZ. Como é que eu faço aquele plano de simetria virar o plano YZ? Translada ele. Translado Pra cima como? do YZ. Hã? Para cima do YZ. Quem para cima dele? Escolha um ponto do plano do espelho lá. Naquele lugar, qual é um dos pontos que é do espelho? B. Ponto B, por exemplo, certo? Aí se você quiser trazer ele para ser um espelho desses 3 aqui, um desses 3 aqui, que seria obviamente o plano YZ, que é o que nós estamos escolhendo. Para você pegar aquele espelho, que é um plano infinito, e botar ele no coisa, você arrasta aquele ponto para onde? Para o plano YZ. Qual é um ponto que você sabe que está no plano YZ? Zero. O 0. Então você vai fazer esse vetor de translação aqui, ó. Esse é o seu vetor T. Qual vai ser as componentes desse vetor T? 3 componentes só que eu quero. Não quero botar a coordenada homogênea aqui não, nesse caso. Diga. Isso é igual a 0. Vai ser o meio negativo. Qual é o vetor que vai dar origem para o ponto B? Qual é? B menos 0. É XB, YB. YB. Se ele estivesse no espaço tridimensional em algum lugar diferente de 0, é B. É menos. Ok? E agora o que eu faço? Inverto ele. Menos e menos. Trouxe. Ok, agora está todo mundo, aquele triângulo está desse jeito aqui, ó. Se você for desenhar o triângulo agora, ele está assim, aqui está o ponto B, vamos botar B', aqui em cima vai estar o C', e aqui atrás, pela translação, vai estar o A'. Tá certo? Agora você vai fazer o espelho. Qual a matriz que você vai usar? Vou usar XZ. Qual dessas 3 matrizes? A segunda. Qual dessas 3? Segunda. XZ, né? XZ? Não, XZ é essa aqui. É a YZ. Isso. Então você aplica a matriz YZ, tá certo? Então, as transformações vão pegar um ponto daquele triângulo do objeto complexo, P, aplica a primeira translação que vai com esse T aqui que eu vou chamar de B para a origem, que é usando esse vetor aqui que a gente definiu. Aí depois eu aplico a matriz de mirror, no espelho. Qual delas? YZ. E depois trago a translação de volta para o ponto B voltar para onde ele estava. ZB.
inversa. Tá certo? Então agora eu vou botar a translação que vai ser agora do origem para o ponto B. Quando eu multiplicar todas essas matrizes, eu vou ter a minha estrutura completa. Professor, Diga. essa última matriz de translação do 0 por B seria a inversa do B por 0? A inversa dessa daqui, vai ser com esses sinais positivos. Vou construir uma matriz exatamente com aquela quarta coluna, a primeira delas, que é aquela que está mais do lado direito, com coordenadas menos xb, menos yb, menos gb na quarta coluna. E essa do lado de cá é o contrário, vai xb, yb e zb. Volta para onde está. Ok? Nesse momento aqui, você tem que aplicar para a estrutura de dados que você está querendo construir. Então, quem é que você está querendo construir nessas operações aqui? O lado simétrico do negócio. Então, você vai aplicar em cima dos pontos do lado original e vai produzir uma série de pontos do lado simétrico. Certo? Então, esses pontos D' aqui, esses pontos P' aqui, são pontos novos. Eles vão ser gerados agora através dessa transformação de espelho, que eles não existiam. Tá certo? Você pegou aquela estrutura todinha, criou a mesma quantidade de vértices e aplica essa transformação e joga nesses novos vértices. Ele é o inverso do simétrico em relação àquilo ali. Ok? Mas vão ter que ter identificadores novos. Então você percorre cada um dos vértices daquela estrutura de dados, aplica e vai botando novos identificadores para essa parte simétrica da sua estrutura. Esse pelinho é cada ponto aí, cada vértice. Cada vértice dos seus novos objetos, da parte simétrica da sua estrutura. Então, um novo objeto. Dos seus né? objetos. Ok? Você está fazendo um novo objeto, né? Um novo objeto, então depois você pode fazer uma composição. Você pega uma estrutura que tinha 10 vértices. Aí a parte simétrica, você teria mais de 10 menos aquela parte que tiver algum ponto ali na simetria, não precisa ser repetido, certo? Você tem que remover esse, botar só a parte sem esses pontos que já estão no plano de simetria, que não adianta eu adicionar, senão eles ficariam duplicados, certo? Aí você joga os outros, cria novas estruturas, engloba tudo isso como um objeto único. Beleza? Pronto. Então agora vamos para a parte de generalizar a transformação de espelho, considerando agora o plano arbitrário que passa pela origem. Posso apagar isso aqui? Pode. Já está filmado, né? Dá só um intervalo aí na Globo. Pronto, então eu vou apagar isso aqui. E aqui que vai entrar a tal da matriz de Householder que eu falei para vocês na aula passada. E que vai ser usado em algum momento de métodos numéricos 2, nós vamos usar essa matriz. Então, quem for fazer métodos numéricos 2 ainda, vai ver essa matriz com outra aplicação que parece uma coisa de espelho também. Tá certo? Vocês vão ver lá quando chegar em métodos 2. Então, por enquanto é o seguinte, para não complicar a coisa, eu vou fazer uma dedução que é fácil de visualizar, porque eu vou simplesmente dizer o seguinte, faz de conta. Então, deixa eu botar aqui só o item. Era 4, né, que a gente estava? 4 não. 5. Aí eu fiz 3 transformações, 5.1, 5.2 e 5.3. Essa aqui é a 5.4. Ok? Espelho. Plano. Arbitrário. Passando pela origem. Ok? Então, aqueles espelhos que a gente tinha, eles passam pela origem, mas eles não eram arbitrários, eles eram os planos canônicos.
Tá certo? Plano XZ, plano YZ, plano XY. Ok? Agora não, agora você vai ter assim, ó. A situação é assim. Suponha que esse é o eixo Y, esse é o eixo X. O eixo Z está saindo do quadro. Ok? Eu vou botar no desenho um caso particular, mas a dedução é absolutamente geral, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e dizer assim, eu vou passar um plano aqui, ó, pela origem. Esse é o plano do espelho. Ok? Fazer ficar mais retinho aqui. Tranquilo? O espelho passando pela origem. O espelho é um plano, né? Então eu vou fazer o seguinte: para eu especificar o plano desse espelho, o que eu preciso? Normal. Eu preciso de um ponto por onde ele passa, eu já sei que ele passa pela origem, então o 0, 0, 0 já é o ponto desse plano. E um vetor normal. E eu preciso de um vetor normal a esse espelho. Então eu vou botar o vetor normal em vermelho aqui, ó, perpendicular aqui. E vou fazer de conta que isso aqui é unitário, né? Obviamente. N. É o vetor N. Perpendicular aqui, ó. Perpendicular ao plano. Do espelho. Vira aí, todo mundo? Não. Ok? Vamos explicar de novo. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um ponto genérico no espaço tridimensional. Aqui ele. Vamos explicar de Então é novo. mais baixo aqui. Aqui. Ponto P. Diga. Tem como você explicar de novo esse negócio da normal? Hã? Esse negócio da normal do espelho. O que tem? Eu não entendi muito bem cada direção do espelho. A direção é perpendicular ao plano do espelho. Isso aqui é o plano do espelho. Ó. Essa linha preta aqui é o plano do espelho. Então eu estou botando um vetor que é a norma perpendicular a ele. Você toda vida que define o espelho, matematicamente, você tem que dizer qual é o vetor normal a ele. Senão você não monta a equação do espelho. Tá certo? Você tem que dizer. Por exemplo, o que eu faço? Se você pegar esse sistema de coordenadas aqui, ó. Esse eixo aqui é o eixo Y. Esse eixo aqui do rodapé é o eixo X, ok? Tá vendo? E esse aqui é o eixo Z, ok? Se eu quiser esse plano da parede, qual é o vetor perpendicular a ele? Qual é? Não sei. É o do eixo Z. Qual é a coordenada dele? É 0, 0, 1. Se eu quiser um vetor perpendicular a esse plano aqui, qual é? 0. Não, 1, 0, 0. 1, 0, 0, que é o eixo X. E se eu quiser esse aqui? 0, 1, 0. 0, 0. Agora, se eu quiser um plano aqui meio loucão, eu vou botar normal dele e vou especificar. Tá certo? Porque ele não está paralelo a essas situações. Então, ele tem que ter uma... Dependendo do vetor que eu bote, esse plano vai se mexendo aqui. Ok? Ok. Beleza. Então, está aqui um ponto. Eu quero a imagem desse ponto nesse espelho. O que vocês sabem lá da física? A mesma distância. Se você baixar uma perpendicular aqui, Mesma distância. perpendicular aqui, então essa direção aqui é paralela à normal, né? Porque é perpendicular ao plano. Aí você vai medir, vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Qual é a imagem aqui do outro lado? Onde é que vai estar? A mesma distância. A mesma distância. Se você tiver essa distância BP, você vai marcar ela aqui nessa mesma orientação, só que do outro lado, certo? Em algum lugar, deixa eu fazer aqui o meu palmo aqui, o palmo. Um pouquinho mais para baixo. Aqui está o filhinho.
ponto P'. Certo? Então, meu objetivo hoje é construir uma matriz. E quando eu multiplicar pelas coordenadas do ponto P, coordenadas homogêneas, eu vou produzir as coordenadas homogêneas do ponto P'. Quero fazer isso na forma matricial, mas é mais fácil eu fazer na forma vetorial, porque eu vou construir expressões vetoriais, depois eu vou transformar isso em matriz. Tranquilo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar um vetor, agora um vetor usando as 3 canetas que eu tenho. Então vamos lá. Vou botar um vetor que sai da origem, é o vetor posição do ponto P'. Esse é o que eu quero. Tá certo? Vamos chamar ele aqui de V'. O vetor posição do ponto P eu vou chamar de V'. O vetor posição do ponto P eu vou chamar de V. O vetor que vai da origem até o ponto P. Tá certo? E aí eu sei que o vetor que liga o P e o P', se eu pegar do P' para o P, na minha dedução, esse vetor aqui, ó, P', ele é paralelo a quem? Ao plano. Paralelo a quem? Ao plano. Não, paralelo ao plano. Não, anormal. Paralelo anormal ao plano, ele é perpendicular ao plano, daqui esse. Como ele é perpendicular ao plano, obviamente ele é paralelo ao N. Ok? Agora, vamos ver soma vetorial. Esse vetor V aqui, ó, ele é a soma de quem com quem? Naquela regra de somar vetores, ó, eu tenho um vetor, esse é o vetor V. Eu tenho outro vetor, é o vetor V'. Está aqui ele. E tem um outro vetor, que é o vetor P'. Quem é que é a soma de quem aí? Pela regra de soma de vetores. Eu vou sair desse ponto aqui e vou chegar nesse ponto aqui. Esse é o vetor V. Como é que eu chego no vetor V? Eu vou daqui para cá e depois somo com esse vetor daqui para cá, não é? Sim. Então, a minha expressão aqui vai ficar assim, ó. O vetor V, ele é igual ao vetor V' mais o vetor que vai de P' até o P. Estou certo, doutor? Isso. Mas o que eu estou interessado não é o vetor V', porque o vetor V eu já sei quem é. Eu quero é o vetor V'. Então, dessa expressão, como é que eu escrevo? V menos P'. Eu passo esse P' para o outro lado, né? Então, o V' fica sozinho num ponto, num lado, e aí o V está do outro lado, e recebe do outro lado o vetor P'. Com esse sinal negativo aí. É isso? Fiz a subtração de vetor. Isso vai se transformar na nossa matriz. Ok? Essa é a expressão básica que nós temos. O que nós vamos usar agora é só os conhecimentos que a gente tem dessa geometria que eu coloquei aqui. Tá certo? Muito bem. Então, vamos começar daqui, ó. O vetor V é dado, porque o vetor V é o ponto P, a coordenada baseada nas coordenadas do próprio ponto P. Foi dado. É isso? Então, agora vamos pegar esse vetor P'. Primeira coisa, eu vou pegar assim. Comprimento de P', aliás, comprimento do P', multiplicado por um vetor unitário que tem essa mesma direção. Qual é? Um vetor sempre é o comprimento dele multiplicado por um vetor unitário na direção que ele tem, né? Então, qual é esse vetor que... O comprimento do vetor P', eu não estou preocupado por enquanto quem ele é, mas eu sei que ele tem um comprimento, que é essa distância do P' ao P. Mas a direção dele eu já sei. Qual é a direção dele? A direção da normal. Então eu posso escrever aqui, botando o vetor N aqui, ó. Tá certo? Então já a minha equação original passou a ser agora essa aqui. V' é igual a V mais isso aí. Já melhorou. Agora eu vou pegar e fazer o seguinte. Próximo passo. Vou chegar aqui e dizer assim, ok, V menos
Agora, esse ponto P, esse PP', ele tem uma particularidade, não tem? A distância entre o P' e o P é a distância, 2 vezes a distância de quê? BP. Do P para o B, que o B é esse ponto aqui onde essa reta encontra o espelho. É um ponto do espelho. Então eu vou botar isso aqui. 2 vezes o comprimento do vetor BP. Beleza? Ok. Então o próximo passo agora. O que vocês acham agora? Qual seria o próximo? Olha que eu vou colocar, que eu ainda não conheço, mas já está indicado aí o que eu preciso. Porque eu explico para o N. O que você precisa? O N você tem. É a informação que você tem que fornecer. Você tem que dizer quem é o espelho, então o N você tem. Porque multiplicou, entendeu? Hã? Porque multiplicou ali para cá. Porque todo vetor ele é igual ao comprimento dele por um vetor que tem a direção dele. Mas a gente já viu que o vetor P' tem a mesma direção do N. Então eu digo assim, o comprimento do vetor P', qualquer que seja ele, multiplicado pelo vetor N, dá o vetor P', que eu preciso. Agora eu estou dizendo o seguinte, ok, já sei a direção, mas eu quero esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui, não sei quanto ele é, mas eu sei que ele é o dobro do comprimento que vai do ponto até o espelho, do BP, certo? Então, BP. Então, o que eu já tenho aqui? Eu tenho o V, porque o V são as coordenadas do ponto P, eu tenho o N, eu tenho o número 2, eu tenho esse sinal negativo, o que está faltando aqui? Não tem a posição do P, não? Hein? Não tem a posição do P, não? Do P? Aqui. Eu vou usar aqui no... Eu tenho a posição do P, eu tenho. Eu estou querendo do P'. Eu não já disse que o vetor V é simplesmente... O vetor V, ele é simplesmente PX ou XP, X do ponto P, Y do ponto P, Z do ponto P. Pronto. Esse é o vetor V. Né? Então o V já está usando o ponto P lá. Ok? Agora, BP, você sabe? Qual o tamanho do vetor BP? Você sabe? Tem como determinar? Porque a única coisa que está faltando aqui nessa equação é isso. Qual é o comprimento do vetor BP? BP. Eu quero esse comprimento aqui do vetor BP. Isso é o que eu preciso ainda para completar essa expressão aqui embaixo. Sem ela eu não posso fazer nada. Quem pode me dizer qual é o comprimento do vetor BP? Norma de V sendo... Norma de V sendo terra. Eu vou fazer um desenho aqui mais fácil para você visualizar. Vamos pensar que aqui eu tenho o plano. Vou deitar o plano assim. Esse aqui é o plano e o espelho. Esse aqui é o espelho. Ok? O ponto B está no espelho? Então desenha ele aqui. Ponto B. A origem está no espelho? Que o espelho passa pela origem, faz de conta que a origem está aqui, que é o O. Ok? O vetor normal, vamos saindo da origem aqui, o vetor N, está aqui ele. Esse é o vetor N. Saindo de B paralelo ao vetor N, em algum lugar aqui, está o ponto P, não está? Não é isso que a geometria está dizendo? Ok, então eu tenho esse vetor que liga a origem ao ponto P, que é o vetor Q, V. Aqui é perpendicular, paralelo ao vetor N. Então, usando esse vetor conhecido, que é o vetor V, como é que eu acho esse comprimento aqui, ó, daqui para cá? Vamos completar esse paralelograma, esse retângulo aqui, ó. Completei o retângulo. Esse lado aqui não é igual a esse? Que é um retângulo? Aqui não é um retângulo, aqui, né? Tudo é um retângulo. Então, quem pode me dizer esse comprimento aqui, ó?
Quem pode me dizer esse comprimento? Escalar N. Hã? Escalar N. Produto escalar de quem com quem? V com N. Do V com N, exatamente. Esse comprimento aqui, só o comprimento, é um número, é o escalar, não é um vetor, eu só preciso do escalar mesmo. Então esse aqui é o V escalar com N. É um número, e é exatamente a projeção do vetor V sobre o vetor N. É exatamente o que eu preciso. É a distância do vetor P ao espelho. Maria Luísa está meditando. Olha a figura, eu já simplifiquei a figura. A figura, você só tem que olhar para a lógica da figura. Aqui é o plano do espelho. Ponto B pertence ao plano do espelho. Então, desenhe ele aqui, onde quer que ele esteja, certo? A origem pertence ao espelho, porque o espelho está passando pela origem. Aqui está aqui um ponto da origem. Esse vetor N eu conheço porque eu sei que ele é perpendicular ao espelho. Então, está aqui ele. Esse ponto P está em algum lugar aqui, já que isso aqui é paralelo ao eixo N, a gente viu que aqui vinha o nosso ponto P, está aqui embaixo. Então a gente sabe que essa imagem desse espelho forma um alinhamento que é perpendicular ao espelho. Então isso aqui é paralelo a esse lado aqui, não é? Paralelo ao N. Então em algum lugar dessa paralela vai estar o ponto P, certo? Onde esse ponto P tiver, eu tenho um vetor V, né? E agora eu estou pegando esse triângulo retângulo aqui e estou dizendo, isso aqui é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, qual é esse lado aqui? Cateto adjacente. É o produto do escala desse, se aqui fosse o ângulo θ, isso aqui seria o comprimento de V cosseno de θ. Mas isso é o produto escalar do V com N, porque o N é unitário. Então a gente sabe que V escalar N é igual ao comprimento do V vezes o comprimento N, que é 1, vezes o cosseno daquele ângulo θ ali. Então dá exatamente o que eu quero. Que é esse lado aqui é igual a esse lado aqui, que é o dB. Ok? Então vou trocar aqui. Então V, isso aqui é igual a V escalar N. Beleza? Ok, então agora eu vou botar na minha expressão. V' é igual a V menos 2 vezes V escalar N vezes N. Pronto, acabou a expressão, ok? Então se você usasse isso aí, você acharia o seu V'. Mas eu não quero isso, eu quero transformar essa expressão numa matriz. Tá certo? Quero botar isso numa matriz. Então eu vou usar o artifício que eu já fiz quando eu estava fazendo aquela coisa do cilindro. Certo? Então eu vou chegar aqui e dizer assim, ok, V' é igual V vezes a matriz de densidade. Vou botar agora a notação matricial, matriz de densidade. Ou seja, V vezes V é um vetor, vezes a matriz de densidade, não vai mudar em nada, né? Vou botar na ordem, aqui está ok, então a matriz vai sempre, vou botar a matriz do lado esquerdo do vetor. Vetor coluna, matriz de densidade. Beleza? É o V. Não fiz nada. Aqui, menos. Isso aqui é um número. Isso aqui não é um número, o produto escalar não é um número. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um número. Esse número eu posso botar ele onde eu quiser. Do lado esquerdo do vetor, do lado direito, não faz diferença nenhuma. Tá certo? Então eu vou fazer exatamente isso aqui. Vou pegar, deixar o 2 aqui. E vou botar esse número que está em parênteses do lado direito. Então está aqui o meu vetor N. Aí você tem agora esse V, eu vou botar na notação matricial. Produto escalar ele é comutativo, então pode ser NV, VN, tá certo? E aí eu botando na notação matricial, esse aqui, eu vou botar a comutatividade dele é N escalar V. Mesma coisa, tá certo? Mas na notação matricial isso aqui é igual a N transposto vezes V. Um vetor linha pelo vetor coluna. Então é isso que eu vou botar aqui. Vou botar esse produto escalar aqui que está dentro do parênteses, vai botar N transposto vezes V. Ok? Sim. Expressão completa. Associatividade de produtos. Você tem 3 objetos aqui. Um vetor, coluna,
um vetor linha e um vetor coluna. Se você disser, ok, vou trocar esse parente e fazer primeiro esse por esse, o que isso aí vira? Matriz. Uma matriz. O vetor coluna para o vetor linha dá uma matriz. Perfeito. E agora aqui eu tenho uma matriz e outra matriz, multiplicada pelo mesmo vetor V. O que eu posso fazer? Em evidência. Botar em evidência. Então isso aqui vai ficar assim: matriz I menos duas vezes a matriz construída com esse N transposto. Isso é uma matriz. E eu vou multiplicar pelo meu vetor V. E vou obter o meu vetor V'. Tudo que eu tenho que fazer agora é, se você quiser fazer aquela matriz que opera em cima de ponto, eu faço uma matriz 4x4 a partir dessa 3x3 aqui. Ou seja, eu vou botar aquela linha placebo, botar a coluna placebo, entendeu? E no final das contas, o que vai acontecer aqui? Eu vou trocar isso aqui por pelinho do tapete. Certo? Então, a minha estrutura vai ficar assim. Pelinha é igual a matriz, que vai ter os seguintes componentes. Eu vou botar agora na forma de componentes. Vamos ver se eu consigo aqui. É muito pequeno aqui, mas qualquer coisa eu uso o outro quadro lá. Então aqui vai ficar assim. A primeira elemento dessa matriz aqui é 1. Qual é o primeiro elemento dessa matriz aqui? Vamos pensar as componentes ainda. Eu não vou usar x, y, z não. Vou usar 1, 2 e 3, que é mais fácil. Primeira componente 1, segunda componente que é a y é a 2, a terceira é a z é a 3, certo? Então qual é a primeira componente dessa matriz N transporte? Vou botar ela aqui. Aqui você tem o N1, N2, N3 e você tem um vetor linha que é N1, N2, N3. Então o produto delas duas vai ficar N1 por N1, vai entrar aqui, primeiro elemento, certo? Então aqui vai ficar menos 2 N1 ao quadrado, não é isso? Agora esse segundo termo aqui, 0 da matriz de identidade, eu não vou escrever. E aí só sobra o segundo termo aqui. Qual é o segundo termo aqui? N aqui está defasado, é como se fosse uma tabela, certo? Aqui é N1, N2, N3 e eu estou fazendo o produto coluna linha, né? Então, esse aqui é o N1 ao quadrado, esse aqui é o quê? N1, N2, tá certo? Então vou botar ele aqui, N1, N2 vezes o que? Menos 2, né? Então tem que ter sempre esse menos 2 aqui. Menos 2, N1, N2. E agora? O próximo? Menos 2, N1, N3. E o próximo? Placebo, 0. Coluna placebo, a coluna do matriz homogênea. Ok? Segunda linha. Menos 2. N2, N3 ou N2, N1 é a mesma coisa, simétrica essa matriz, então N2, N1, só para manter a coerência. Aqui vai ficar 1 menos 2 vezes N2 ao quadrado, e essa aqui menos 2 vezes N, é o quê? N2, para linha 2, N3, placebo. Próximo, menos 2, N3, N1, menos 2, N2 ou N3, N2, N3, N2, a mesma coisa, simétrica. E aqui 1 menos 2, N3 ao quadrado, placebo, 0, 0, 0 e 1. Pronto. Essa matriz aqui vai ser multiplicada pelos componentes originais x do ponto P, y do ponto P, z do ponto P, como ele é um ponto único. Pronto, essa é a matriz
que pegar qualquer ponto P e achar a imagem desse ponto P em relação a esse espelho que eu defini apenas pelo vetor unitário N. E ele passa pela origem. Ok? Professor, me permite só você explicou mais nessa parte do N aí. Esse N que você pegou P' menos P. Porque o ponto P' é AP. Por que botou esse N? Eu já disse, vou repetir isso, certo? Então é o seguinte, a soma vetorial você tem que começar daqui. V igual a V' mais P'. Você entendeu isso aqui, né? Entendi. V igual a V' mais P', não é isso? Correto. Esse é o ponto de partida. Correto. Mas eu quero V', não quero V, o V eu conheço. Então eu boto P' para o outro lado, certo? Correto. Então V' igual a V menos P', beleza? Correto. P' é um vetor, está com a setinha aí em cima. Certo? Todo vetor ele pode ser escrito como o quê? Comprimento dele por um vetor de comprimento 1 multiplicado por esse escalar. O comprimento é um número. O comprimento é escalar vezes o vetor. Sim. Isso, então vezes o vetor. Então, por exemplo, se eu estou aqui, faz de conta que esse negócio tem 1 metro. Tá certo? Ok? Eu quero medir um vetor que sai do chão até a minha cabeça. O que você faz? Eu pego a minha altura, 1,77, e faço o que com esse vetor? Multiplico por ele. Ele é um vetor unitário que está na direção certa, aí eu tenho esse vetor que é o meu vetor correspondente ao vetor creto. Ok? É o vetor unitário mais a minha altura. Pronto, então é isso que está sendo feito aqui. Então eu peguei o comprimento, que é essas duas barras aqui, e eu sei que ele tem a direção N porque vem da física aqui de óptica, né? Óptica lá na física, vocês viram? A distância, a projeção no espelho plano, você pega a imagem baixando a perpendicular do ponto P, eles estão na mesma perpendicular. Então está no alinhamento do N, por isso que eu botei aquele N ali. Entendeu? Beleza. Aí daqui para cá eu só fiz isso. 2 vezes a distância do ponto ao espelho. E aí fez aquela outra parte lá, e agora eu transformei essa expressão numa expressão matricial. E essa matriz aqui é chamada matriz de Householder. É ela que você vai construir quando você quiser achar essa imagem de um objeto qualquer. Você pega a estrutura de dado do objeto. Aí você diz, o meu espelho está definido com esse vetor N, passa pela origem. Qual é a imagem desse objeto depois? Constrói a matriz, aplica em todos os pontos daquele objeto, você tem a imagem dele em cima daquele espelho. Tranquilo? Então essa é a generalização do caso. Agora que você já tem muitas das outras matrizes, eu faço essa pergunta aqui agora. Eu tenho aqui um sistema de coordenadas. Aqui é o chão. Vou botar aqui o chão. Esse sistema de coordenadas, X aqui, Y subindo, Z está saindo do quadro. Ok? Agora eu tenho aqui um telhado. E aqui tem aquele painel solar. Aqui tem um painel solar aqui nesse telhado. O painel solar é meio espelhado, né? Tá certo? Né? Como se fosse um espelho. É uma placa que parece de vidro, né? É um material cerâmico, beleza. Então faz de conta que isso aqui é meu espelho. Esse espelho passa pela orelha? Vamos prolongar esse espelho aqui, ele passa pela orelha? Não, né? Eu quero um ponto P aqui. Eu estou num drone, e aí eu estou aqui, tem um ponto P, e esse drone vai ver a imagem refletida desse ponto P nesse espelho. Ou seja, eu quero saber qual é a posição desse ponto P liso.
Qual é esse ponto P'? As coordenadas desse ponto P', se você sabe as coordenadas desse ponto P, o que você faz? Você pode arrastar o espelho para a origem? Muito bem, então você pega um ponto qualquer do espelho, vamos supor que seja esse ponto aqui do espelho, P barra E, aí o que você faz? Joga na origem. Translada todo mundo, Translada. né? Aplica uma matriz de translação, usando esse vetor de translação T aqui, que é menos as coordenadas do ponto PE, tá certo? Aí agora faz o espelhamento usando qual matriz? Usando essa matriz aqui. Qual o vetor N que você vai usar? Você tem que dar um jeito de especificar esse vetor N aqui. Isso aí é a sua obrigação, tem que saber esse vetor N. Sem ele você não pode fazer nada. É dado do problema. Ok? E aí, às vezes você pode pega dois pontos do espelho e faz um produto vetorial com o vetor N, certo? Normaliza ele, beleza. Aí você constrói essa matriz. Então você vai fazer assim, você pega o ponto P, aplica a translação primeiro, essa translação que pega o ponto E e joga ele na origem. Ok? Depois aplica a matriz de Householder, H, que é essa daqui. Ok? Depois você faz o quê? Translada de volta. Translada de volta. Você faz a translação que leva do O para o E. E aqui você tem as coordenadas do seu ponto P'. Pronto, então agora você já pode fazer espelho em relação a um plano arbitrário que não passa pela origem, é só fazer a composição de transformações. Então, não precisa desenvolver uma outra expressão. Desenvolver uma expressão com um espelho absolutamente genérico que passa pela origem. Se eu precisar agora um espelho que está em qualquer outro lugar que não passa pela origem, eu pego um ponto dele, uso como vetor de translação para poder arrastar, como se estivesse arrastando o espelho para a origem. Aplica a transformação, não é só o espelho que vem todo mundo, porque eu estou aplicando a translação em cima do objeto inteiro, certo? Então essa composição aqui está sendo aplicada em cima de qualquer ponto P. Então eu vou ter que aplicar em cima de todo mundo. Na hora que eu aplico essa primeira operação, todo mundo é como se todo mundo sofreu a translação de tal forma que o espelho está pela origem e todo mundo está. Agora eu aplico nessa coisa e devolvo todo mundo de volta para a posição. Então a composição que você vai fazer agora é essa aqui, com essas três matrizes. Aí sim, essa vai ser uma composição que é uma matriz de espelho arbitrário sem ter que passar pela origem. Então se você botar isso na sua API, você tem que fornecer um ponto do espelho para que ele possa construir esse vetor de translação. Ok? Se você botasse na API, criasse uma API que vem como se fosse um construtor de face para essa matriz de espelhamento aqui, essa aqui, que é a matriz de Householder, o que você precisa passar para o seu construtor? Um ponto conhecido do espelho? Hã? Um ponto conhecido do espelho? Esse aqui? Ah, não. Não. Essa aqui não tem nada de ponto aqui. Tudo que tem aqui é o quê? Normais. As componentes da normal. Então você tem que nesse construtor passar o vetor normal ao espelho. Aí ele vai lá, joga as componentes aqui e está com a matriz de Householder pronta. Mas se eu quiser agora um outro construtor que diz assim, não, agora o espelho é genérico e não precisa passar pela origem. O que você precisa além do N que você fornecer? Porque você vai precisar do N, ó. Você está construindo essa matriz, precisa do N ao espelho. Além disso, você precisa do construtor o quê? Um ponto por onde esse espelho passa. Aí você passa as coordenadas do ponto E. Aí nesse construtor ele agora vai fazer esse produto dessas três matrizes, vai construir uma matriz para você que agora faz o espelhamento em relação àquele plano que não passa mais pela origem. Entenderam? Essa é a ideia. Então as APIs, ou você constrói uma API mais robusta, que já te dê essa possibilidade de dar a normal do espelho e te dá o ponto pertencente àquele espelho, tá certo? Ou você não bota esse tipo de API, de método na sua API, aí você vai ter que fazer isso aqui.
por conta própria. Quando você precisar fazer espelho arbitrário, não passando pela origem, você tem que fazer essa parte aqui. Você pode usar isso aqui como API, mas essa parte aqui de translação, você pode usar uma translação da API, pega essa aqui, pega essa e constrói sua própria matriz. E aí aplica nos seus objetos. Ok? Deixa eu ver só que horas estão aqui. 12 horas. 12?